Senhores, Fala. vamos pro... Pera aí. O N tá me mandando mensagem. Pera aí, deixa eu fazer um processo Que? aqui. Deixa eu observar aqui, tá? Já visualizei, agora deixa eu inovar. O que ele mandou, só por dúvida? Boa! Ô, você quer participar de um torneio aí? Ele me falou a mesma coisa. Então, rapaziada, infelizmente o torneio foi cancelado porque não tinha participante, né? Pera aí, com você. Tem um outro cara falando, pô, e aí, tudo bem, cara? Então, eu tô narrando, em 3 horas eu falo contigo. Talvez. Então, quando aquelas sombras começam a finalmente renderizar, formando um enorme e gigantesco vale de areias negras, tal qual um planeta distinto. Conforme aquilo vai ficando visível diante de seus olhos, tanto os sensores da armadura sua, Liam, quanto os Azure Eyes, os olhos azuis sagrados da Nemaide, vocês captam que isso aqui, bom, nada melhor para uma prisão que ela não ter muros. Tanto que isso aqui é só um estágio da grande prisão, esse vale que aparentemente é infinito, sem qualquer tipo de norte, tá? Vocês estão diante de um vale sozinhos. Vocês 4. Alguma reação a princípio? Já que é um bagulho meio mágico, eu tô olhando pra Karanai. Então, nós quatro a gente tá juntos, apesar de chegarmos de formas diferentes. Exato, é quase que como na hora de Perfeito. renderizar ele juntou, sacou? Então, esse é o momento onde o pessoal da boy band olha pra moça azul, porque, né? Ai, perdão, gente, eu tava. O que foi falado? O escudo se fechou, certo? Sim. E o que a gente estava da frente? Perdão. Pode repetir? Claro, claro. À frente de você é um grande deserto, um vale sem nada, tá? Quase como se você estivesse em um planeta distinto, sacou? Em que, ao olhar para o céu, é tal qual um planeta sem nuvens. Dá pra ver o resto do espaço, como se você estivesse na Lua mesmo. Uma imagem até um pouco assustadora. Oxigênio não é problema. Ignacio é suprido porque o seu terno tem um alto sustento, certo, ali, uma reserva para que ele não tenha que usar máscara nem nada, tipo, ele tem que andar elegante e podendo respirar em qualquer lugar. O Rogers, primeiro que o pulmão dele já aguentou gases tóxicos do inferno, então não é falta de oxigênio que vai ser problema para esse cara. Literalmente, que ele fez questão. Fora que a própria Garnet fornece oxigênio para ele. Segundo que ele bebia água do esgoto do Rio de Janeiro, Exatamente. quando ele era criança. Imagina, cara. Agora, Karenai e Liam, eu tenho que realmente falar porque você não precisa respirar? Por quê? Uma é uma nebulosa e o outro tá com uma armadura? Então, né? Bom, tá aí explicado. Vocês têm suprimento bem à vontade de ar, tá? Vocês, esse espaço acima de vocês, o céu, né, que eu tava mencionando, é possível ver algumas luas e algumas estrelas. O próprio espaço. Karinai, você reconhece que esse espaço e esses planetas são muito semelhantes
planetas que vocês já visitaram. Eu ia perguntar isso se eu conhecia. Parecendo. Então, são vários planetas que vocês já visitaram. Tem Kelva, aqui vocês... a própria Melkor. Melkor vocês não só visitaram, tipo, vamos voltar pra casa ali. A Terra, várias luas, certo? Até por onde que vocês só simplesmente passaram. E o que é estranho é que não deveria ser possível vê-los no mesmo céu. Aqui. E esses planetas, eles estão tão semelhante a luas para vocês. Você enxerga, parece seria lua, como se a gente olhasse para a lua aqui na Terra, tá? Uhum. Só uma grande quantidade aqui. Cara, pode rolar um D20 pra mim? Isso não é nem um Perception, tá? É só rola um D20 aqui, porque eu não posso falar pra tu fazer um teste de Perception sem rolar um D2000. Eu percebi. Você percebeu, aqui ó, vocês podem, os outros jogadores queiram mutar e não ouvir essa parte. Tem que pedir pra alguém me mutar porque eu tô no celular aqui, mas eu lembrei que vocês não têm permissão, seus fracos. Se fuder. Ah, merda, cara. Bruno, você pode mutar o seu... Ah, obrigado. Obrigado, eu aviso quando voltarem. Então, Mel, dos planetas que você vê, você enxerga um planeta chamado o planeta Ômega, tá? E um planeta que nós... O ômega, por acaso, o ômega brilhou agora. Exato, nesse momento agora que você olhou, ele tava tendo um brilho intenso. Literalmente, sabe aquela percepção que veio na hora? Tipo, ela nunca tinha visto aquele planeta, assim, digamos, mas ela sabe, aquele planeta chama ômega. Exatamente. Conhecimento vindo do universo, literalmente. Sim, um outro planeta que você consegue enxergar também é um planeta bem menor, tá? Mas que ele tem o nome que vem a esse conhecimento, afinal de contas, Doctor Who, sabe um pouquinho de tudo, de cada coisa no universo. Que aquele planeta é chamado... Eu acho que a Karenai... Pode falar? É porque a Karenai, eu acho que ela quase tem nesse nível. O universo. Conhecimento Então... do universo? Olha, faria todo sentido, afinal de contas, uma das grandes coisas dela foi proteger a história da galáxia na batalha lá da Biblioteca Universal. Então, né? E assim, não sei, o filho dela... Ela tem uma ligação com o filho dela e o filho dela tá com o dragão primordial, né? Então, também... Então, né? Aliás, o dragão é bem primordial, é um pouco mais que isso. Então, né? E pra quem estiver ouvindo no YouTube, em primeiro lugar, o que você tá fazendo? E segundo, eu falei Biblioteca Universal, não da Universal, beleza? Relaxa o cu aí. Eu ia aprender a combadíssimo. Agora, o que eu posso dizer também é que um desses planetas que eu tava falando, que você enxerga, o nome dele é Estrada. Só Estrada. Alguns, só que no submundo ele é chamado de Encruzilhada, porque tu chega lá só dá problema. É uma crossroads. E por último, um planetinha. Planetinha bem pequeno. Bem pequeno. Só que neste planeta, sabe quando você olha para esse planeta, você tem noção de várias coisas, inclusive... Kainai, pra ter uma noção, com os seus olhos você consegue ver até alguns espíritos de gente que tá nesse planeta. Que é um planeta onde a honra vale mais do que tudo. Olha, que dragãozinho mais bonito. Exatamente. Você enxergou estes mundos através
dos seus olhos. Todos aqui, todos diante desse grande céu. Um detalhe também é que depois que você enxerga, você tem direito a fazer uma ação, se você quiser. Essa ação pode ser qualquer uma, tá? É completamente livre. Mas algo que vai afetar todos esses mundos. Um pra cada. Tu pode fazer uma mudança em cada um deles. Caralho! Não, Cole, posso escolher isso depois? Eu sei, é uma decisão muito forte. Sim, mas eu não vou falar com nenhum dos outros meninos, eu vou escolher por... Beleza, ok. Ó, esta ação pode ser qualquer uma dentro do teu escopo, tá? É uma ação mágica que pode afetar ali. Essa ação, ela pode ter um efeito mínimo, médio ou grande. Isso vai da sua escolha, tá bom? E isso aqui, ó, na lore de Rogue é simplesmente... Você tá no nível tão alto que você consegue fazer uma projeção ou fazer um efeito mágico que viaja até lá. Certo? Não é problema. O nível máximo aqui é nível 50. Tu tá no 47. Vamos ser sinceros aqui. Beleza. Mas dá pra fazer, né? Ah, meu pensando... Eu tenho direito a alterar o que eu quiser nessa porra. Eu vou ser. Transforma o dobro numa galinha. Não, sacanagem. Agora... Depois de enxergar isso, tá? O que eu posso... Ela... Só pra... Pô, ela dá... Ela... Num dos braços dela, ou no peito que tá escondido ali, ela move as estrelas, deixando a área livre, e ela marca como se fosse cada um daquelas estrelas que ela avistou, marcando ele no próprio corpo, sabe? Todas essas como se ela estrelas... fizesse um mapa daqueles planetas que ela quer dar uma atenção especial depois. Cada uma dessas estrelas, Karinai, cada uma dessas estrelas, elas fazem parte da orla exterior, tá? Ela não está na Aliança Uranus. O que explica muita coisa. Explica muita coisa. Tem planeta ali que nem sabe que existe uma Aliança Uranus, tá? Muito provável. Muito provável. O planeta da honra? Então, né? Duvido muito que eles saibam. Mas primeiro, só que vendo isso você já sabe. Agora tudo faz sentido. Agora eu sei por que aquele meteoro alterou tudo? Eu sei de onde pode ter vindo esse meteoro. Com certeza. O engraçado, o grande legal é que praticamente aqui no episódio 100 de Rogue Galaxy a gente tá justificando a existência dos outros cenários. Então, né? Quem foi mesmo que botou a espada ali na pedra pro Arthur? Como é que é? Quem botou a espada na pedra pro Arthur? Ai, não sei! Não sei, cara! Os outros só vendo você lá. E daí, mas o que tá acontecendo? Além desses universos... de novo, um outro efeito que eu vou já parar com essas partes meio piada, mas também já tá auto-justificado. Por que que o planeta encruzilhada tem uma Kombi com o nome de Ground Reaper? Pode ter... Então, não sei. Né? Não sei. Certa influência ali na hora de nomear. Eu não sei de nada. Sacou? Mas de novo, eles nem sabem da existência de vocês, tá todo fora da orla exterior, ali a Surana nem sabe que eles existem. Sacou? Ou sabe e não liga, né? Deixa ali. É o mais provável, foda-se. Eu tenho muito o que me preocupar aqui. Mas além desses Outros mundos a ser explorados. Além desses planetas que você viu, tá? Que foi tipo só aquela piscadela pro fã. Que, spoiler, não existem fãs. Agora... o que acontece também é você enxergar alguns
outros planetas que vocês não visitaram, semelhante aos que eu citei, mas que eles foram afetados pelas decisões de vocês, certo? Você enxerga, e a quantidade de planeta é enorme, cara. Tipo, muitos planetas estão ali. Diversos planetas que tem a ver com que ou receberam pessoas que conheceram conheceram a facção Skyreaper, ou planetas que receberam a ajuda da facção Skyreaper, de alguém, que foram ajudados pelos brasileirinhos, aquele bando de fã do Capitão Brasil. E a quantidade de planetas é exorbitante, certo? Quando você enxerga, são mais de... São aqui, de uma forma geral, são milhares e milhares de vidas que foram afetadas pelas suas meras decisões. Enxergar isso para Karinai, eu não sei se parece citararia, mas traz tal qual uma sensação de talvez dever cumprido ou de responsabilidade, pois cada ação, desde aquela mera ação de ter salvo um cara com asas que caiu num beco há mais de 2 anos atrás, ter gerado um efeito avassalador na própria galáxia, como se aquele pequeno Big Bang que você deu estopim gerou em toda essa alteração que não vai se cessar nunca. Caramba. Real. Muita responsabilidade. Mas acho que, assim, com certeza nem todos os cenários mas eu imagino que ela é realmente um pouco orgulhosa. Ela acredita que o que ela fez é certo, realmente. Uhum. Ela não está agindo digamos, de forma egoísta só por ela ou só pelo povo dela, mas por todos os povos sofrem na mão da Aliança Uranus. Exato, aquela sensação de que, olha, vocês deram estopim a um grande Big Bang, mas isso vai alterar e vai gerar a luz da tocha que vocês acenderam vai iluminar o caminho de centenas de milhares de outras pessoas, mesmo após essa batalha se cessar, com vocês ganhando ou perdendo. Imagina, tipo, foi só aquele insight, sabe, quando você olha para aquele planeta e vê o que cada coisa afetou. Certo? Tipo, aquele tal qual a ficha caindo. Sabe? Mais uma vez. Uma coisa engraçada, a gente fala de ficha caída, a pessoa se tocar, mas no estágio que vocês estão, nas decisões que vocês tomam, isso não acontece só uma vez. São várias vezes, cada fator novo, cada ação nova dá mais peso e vocês ainda se ressignificam ainda mais essas ações. Mas fora esses insights aqui, o que é importante de ver é que cada planeta que existe, que vocês já passaram ou que for afetado pelas decisões de vocês, que você consegue enxergar no céu, prova um fator, um padrão arcano que você reconhece. Que é como se a prisão fizesse questão de vocês enxergarem os seus pecados, ou as ações, ou o peso que vocês tiveram. Mas é quase como um efeito contrário para ela, como se eles quisessem que ela espiasse os pecados, mas ela vê o bem que eles fizeram, tipo, como eles estão mudando as coisas, tirando o poder da Aliança Uranus, que era para ser expiação dos pecados, se tornou certo orgulho. E aquela vontade de vamos continuar. Exato, tal a Aliança Uranus tenta um efeito, ela consegue o contrário. Ou contemple o mal que você fez. E olhando com orgulho,
Eu fiz tudo isso. A gente fez. E vai fazer mais. Aí ela, tipo, olha pra frente, de volta pra o chão ali. E ela, tipo, estreita os olhos. Tem muito mais a ser feito. Liam, Sim. o que eu tinha passado pra Karinai é algo semelhante ao que eu vou passar pra você. Mas como eu falei, cada um tem uma noção diferente, tá? Os diversos planetas que vocês já passaram, que é possível de ver com os seus olhos, principalmente seus olhos mágicos, eles também contemplam algo semelhante que a Karinai viu, que é ver os planetas que foram afetados pelas decisões de vocês. É possível ver nesse céu. Muito embora você não precise enxergar, você é um soldado, você é o capitão Desley Arnaud, tem noção que cada decisão que ele toma afeta diversas vidas, muito além das dos próprios comandados por ele. Mas aqui é só mais uma contemplação, sacou? E também você entende o que a Aliança Uranus está querendo, por que vocês estão enxergando. Ela quer que vocês vejam o que vocês fizeram. Porque algumas mentes podem ficar tristes ou abaladas em contemplar o que fizeram, mas como que o Arnaud, o Deslian, tá recebendo essa visão? Cara, ele tá indiferente. Uhum. Ou ele sabe que estão sempre mexer com a cabeça dele, então ele, tipo, fica bem. Como posso dizer? Ele não liga muito, tá ligado? Não é como se ele carregasse arrependimentos. Uhum. Perfeito. É a melhor forma dele abordar essas visões, né? Que é ser indiferente. Brasil, você não tem uma visão tão aguçada, tá? Quanto. Cara, Pode falar. cara, o, o Brasil tem pecados que atormentam ele todos os dias, que, tipo, é da época de quando ele tinha 8 a 14 anos, que nesse período da vida dele, a mãe dele fazia ele vender drogas e matar pessoas e tal. E como que ele tá reagindo a cada uma? Porque ao olhar pro céu, ele não só vê as vidas que ele afetou, mas também ele relembra algumas coisas que ele já fez. Mano, se ele realmente vai ver essa época da vida dele, então ele literalmente vai cair no chão de joelho e vai começar a chorar. Porque isso é uma parte da vida dele que ele tenta com todas as forças dele deixar lá no fundo da cabeça dele, onde ele não pode pensar nisso. Infelizmente, não vai acontecer isso. Meu Deus, e infelizmente, se ele tá tendo que pensar nessas coisas, então ele também tá tendo que pensar na mãe dele, que é a única coisa que ele tem medo. Então, não só ele tá chorando, ele tá tremendo pra caralho, tendo um ataque de estresse pós-traumático extremo. É o que vocês estão observando, senhores. Ele está sendo afetado por isso. Rogers, cada vez que o teu olho se umedece, se enche de lágrimas, a memória, o rosto, a voz da sua mãe se torna mais nítida, certo? Sobre isso. Às vezes ela mandando você fazer coisas que você não se orgulha. Ela
ela ignorando você como filho e te vendo como uma ferramenta para sobrevivência. Ela te enxergando como um instrumento para ela conquistar os seus objetivos. Todas as vezes em que a sua mãe, Rogers, nunca te viu como o que você de fato era, uma criança, um jovem inocente, que cada vez mais perdia esse fator da inocência, sendo corrompido por aquela que deveria ser a sua guia, o seu modelo materno completo. E isso vai ficando mais e mais incessante. Qual é o seu valor de... pode falar. Aliás, eu tô terminando de escrever aquele conto que tu me pediu, né? Inclusive eu tenho na mão aqui as imagens aqui do Rogers de 14 anos e da mãe dele. Perfeito. Rogers, qual é o seu valor de will? O- Agora ele tá somando. Deixa eu ver. É 170. Ok. 170. Você rola 3d100. O Brasil tinha cento e pouco, 120? Não, foi 170. 170. Ah, perfeito. Então você passou com esse 117, tá? Uhum. No valor de will. Ou seja, a tristeza tá te afetando, mas talvez algo que nem você estivesse esperando, mas algo te força a se manter, sacou? Está de joelhos, você está com os olhos preenchidos com uma certa lágrima, mas você consegue, como se uma voz te dissesse assim pra você não prestar atenção nisso, sacou? Uma voz autoritária, uma voz que meio que que quer te ver de pé, quer te ver a postos, quer te ver forte, mas não quer dar o braço a torcer. Essa voz pode ser mesmo o seu próprio desejo de heroísmo ou alguma coisa a mais. Tu, tu passou no teste Will, cara. Com esse sucesso, você faz alguma outra ação? Ah, o- E vou me levantar ali. Caralho, isso aqui parece. Essas paredes parecem aquela obsidiana lá do Minecraft, né, galera? Ele levanta e imediatamente começa a fazer piada pra tentar se esquecer do que aconteceu. Usando o clássico escudo padrão do Rogers, o bom humor, correto? Sim. Vocês, os companheiros de equipe, assim, a Karinai não precisa de nenhum tipo de concentração pra entender que é ele Sim, levantando. Pode falar. a Karina bota, tipo, a mão. E ela só ri pra ele, tipo. Aquele sorriso reconfortante. Uhum. E com esse sorriso, não exatamente por querer, mas é quase que natural dela, a Nema Grace, deixar ele. Uhum. É, A graça da Nemaide, né? exatamente.
Perfeito. Rogers, a máscara do sorriso pode. Esse escudo pode ser. Ele pode ser talvez fácil de perceber, que os seus aliados percebam que é um escudo, mas ele é fortalecido. Ele. Talvez você esteja se convencendo a si mesmo de que você está bem, mas você se mantém a postos, você se mantém de pé, sacou? Quando eu digo de pé, não espiritualmente falando, sacou? Mesmo isso ecoando, aquelas palavras terem sido doídas, talvez tão doloridas quanto os golpes que você já levou na sua longa carreira de batalhas, mas você, tal qual o escudo que você é, você se mantém intrépido e fortalecido, certo? O problema é que, apesar de você tendo esses efeitos, o Ignacio, eu nem vou fazer alguma descrição de espiar seus próprios pecados, porque ele é a versão do Liam mais maximizado da indiferença. Então, eu até tinha meio que pensado já no que aconteceria com o Ignacio se tu fizesse também. Você quer que eu faça? Não, A descrição? Porque, assim, ele vai ter essas visões. Agora, como que ele reage? Então, meio que tipo, ele já viveu tudo isso, então ele já passou, sabe? Como já acabou essa parte da vida dele, vocês percebem que assim, é visível pela expressão dele. Em uma hora ele tá assim, e no próximo segundo eu quero tentar lançar uma intimidação no ar. Por favor, olha o seu teste de carisma e intimide o ar. Eu passei. É nóis. Eu A escutei única coisa que ele diz é: você tem certeza? Tipo, você tem certeza que você quer jogar desse jeito? Pode falar, Igor, o que você ia dizer? certeza que Pode repetir? ele realmente tá intimidando o ar. Não, Exato. é que tecnicamente ele não tá intimidando o vento. Só que ele não sabe quem é o responsável por essa sala. Ao Então ele ar, lançou entendeu? pro Ao vento. ao nada, aquilo que tem afetado ele. Mas a única forma de intimidação é ele perguntar: você tem certeza? Quando você faz isso, sabe aquele efeito quando o Luffy usa o hack do rei, que sai meio que um ar, um pulso? Não, eu não gosto de One Piece. A gente morreu na última mesa por isso, porque eu falei pro Mercy que eu não gosto. Eu pensei que era porque eu mandava ele a merda, mas ok. Mas sai um pequeno pulso de você, sacou? Que ele faz uma pequena vibração no ar e nas areias à frente de vocês. E dispersa como se realmente você estivesse intimidando e obrigando a qualquer coisa que esteja afetando a sua mente a sair. A mente da Karinan, ninguém é louco de invadir, tá? No episódio 90, Então. no episódio 99, um cara se fudeu muito quando foi fazer isso. Se ferrou muito. E a mente do Liam, pior ainda. Então, né? Karenai é imune a qualquer cara entrar. Nível Reza 47, pra né? sair. Reza pra sair algum pedaço. Exato. Então, vocês resistindo e podendo prosseguir. Aí que vem a grande pergunta: para onde? Afinal de contas, é um grande vale de nadas. O Ignacio, como já tem experiência em ficar caminhando no limbo, Tem! Tem um cara aí. ele literalmente ele para assim, ele olha ao redor e ele começa a caminhar pra frente.
os outros colegas? Como, vendo como o Ignazio parece estar super confiante pra onde ele tá indo, eu vou seguindo, né? Também. Olha um povo que confia, sacou? Não, você que tá indo pra lá, irmão, é lá. A gente tá junto há muito tempo. A gente passou pelo inferno, sabe? Literalmente. Então, né? Nós matamos um ser primordial juntos, irmão. A gente confia nele. A gente tá literalmente dando e a gente. Eu nem falo o nível de afinidade que vocês têm entre si, porque é tosco perguntar. Sacou? É aquele negócio, a gente tem uma boy band com o símbolo da Nemaid, cara. É aquela coisa. Os pontos de afinidade vai até 12, vocês estão com 20. Foda-se. Sacou? Aquela parada não precisa comunicação não verbal. No caso da Nemaid, quando ela tem telepatia, é literalmente. Eu busquei o Ignazio no limbo. Eu achei ele no multiverso do limbo. Exatamente. Senhores, vocês seguindo, Ignazio, você, de fato, cara, você vagou já pelo vazio. Você transitou entre o mundo dos vivos e dos mortos, entre o próprio inferno, entre digamos, o liminar entre esses dois planos. Você caminhou no reino do nada. Você é o cara que fez valer o nome da sua classe, nunca fez tanto sentido. Você é realmente o vagante do abismo. Exato. O andarilho do vazio, ele realmente andou no vazio. Por isso que um lugar que alguém que pareceria completamente desolado aqui, tá? Não saberia, onde eu estou? O que eu faço? Tá tudo bem. Você não tem intuição pra onde tu tá indo, só que você vai com uma certeza que abala qualquer um. Sim, até porque o Ignazio faz isso desde que ele se entende por gente. Exato. Foi o jeito que o Ignazio teve de viver a vida. Não Exato. é dúvidas, é seguir. É ir em frente. Não, e o pior ele vai em frente com certeza. Exatamente. Ó, eu quero que você faça um teste, Ignazio, de carisma. Não é intimidação, tá? Eu passei. Muito bem. O que acontece, cara? Você vagando com essa certeza e os seus aliados te seguindo, tá? Isso é uma centelha do seu poder de andarilho do vazio, tá? Lembrando, Qual o seu nível de personagem mesmo? Agora ele é nível 35. 35, perfeito. Alguém bem competente, bem forte. O que acontece, cara? A sua classe, cara, de andarilho do vazio, e talvez mesmo a sua própria, um remanescente, como se fosse um presente, sacou? De alguém que quer o teu bem, só que não está mais presente. Sim. Permite que os seus olhos tenham uma visão tal qual a visão de um demônio. Uhum. Essa pessoa que está fornecendo isso não está mais entre nós, Uhum. mas não é alguém que deseja ser, não deseja que lamentem a sua ausência. Sim. Você tem um lampejo de Devil Sight, né? Da visão do demônio. Sim. E você consegue enxergar um vislumbre do caminho correto, certo?
Esse Aham. vislumbre que você enxerga, ele se reflete, sabe, como se fosse uma miragem à sua frente, tá? A imagem é trêmula, Aham. não dá pra ter uma noção, mas só surge pra você. E E pra essa, ele é mais do que o suficiente. Isso que é o então, pior. se já tava indo com certeza, com miragem é duplo. Dupla certeza. E esta miragem, cara, ele tem a forma de um portão, Aham. um portão duplo tecnológico, sacou? Aham. Quase como se fosse pra você entrar numa estação, certo? Mas Aham. só vê o portão, Sim. a miragem do portão. Bem à frente, tem que andar um pouco, tá indo. É o suficiente Ele, pra você? ele vai andando com toda a certeza do mundo. Perfeito, perfeito. Vocês caminhando, o vento sopra, o vento é frio. Aqui a temperatura, de novo, devido a raça, armadura e vestimentas de vocês, vocês não são afetados por essa temperatura. Mas aqui a pressão e a energia mágica é tão forte que alguém abaixo do nível 20 morreria esmagado. Só Entendeu? por estar aqui, sacou? Eu cheguei. Não chegou, você morreu. É o momento que a gente agradece que o engenheiro ficou na nave. Exatamente. Exatamente. Aquele momento que se... cara, eu posso jogar com vocês? Pode. Pô, como assim eu morri só pra eu entrar aqui? Então, nível 1, né, irmão? Que vocês não estão protegidos, morreu. Mas... tô sentindo uma cosquinha na nuca. Agora, vocês, seguindo o Ignázio na direção do nada. Ignázio, você chega direto na frente do que era pra estar aquela miragem, tá? Ela Uhum. surgiu um pouco depois, conforme tu foi se aproximando, ela foi sumindo, mas como tu vai com uma certeza avassaladora, tá tudo Eu bem, tu sei sabe? que a porta tá, entre aspas, lá. Exato. Você chega diante do nada, ao mesmo tempo que é o ponto correto, tá? Ela era de que altura, aquela porta? Muito grande. Poderia ser, agora que você está próximo, ela teria o suficiente como se fosse a porta de um hangar, sacou? Uhum. Daria pra entrar uma nave ali. Ok, então ele para ali, ele acende um cigarro, toda a tranquilidade do mundo. Aí ele saca a arma dele, com. Perfeito. Seja lá o que estiver atrás, com certeza vai tomar o dano, porque a arma ignora IP, não, tu sabe, com. Então, né? Você pode descrever a arma enquanto você tá retirando ela do bolso? Então, curiosamente, essa forma da arma atual do Ignazio, ela parece uma pistola normal. Uma pistola Graças! daquelas bem antigas, sabe? Da Segunda Guerra. Sim, sim. Se a pessoa olhasse muito rapidamente, ia pensar, pô, mas é a pistola inicial, ele tá dando uma de linha. Aham. Então, exatamente. Parece assim, ele. Ué, por que ele tá com uma arma que tu compra no mercado? Uhum. A questão é, aparentemente, por mais que ele tenha um design normal, ele projeta um tiro do elemento Lusco. Uhum. E ele dispara. Foram, seja lá qual for a quantidade de dados, foram todos críticos. Agora eu vou calcular. Exato, foram todos críticos e Pera tu tem aí. que. Tu tá com 78 mil, que era o bônus da Karinaita. Não, eu sei. Eu vou calcular aqui. Eu vou Eu sei, calcular os é números. isso que eu temo. Aí eu vou somar os 78 mil. Aí eu vou voltar na calculadora. O resto. Só um momento.
Enquanto isso, enquanto ele tá tendo esse ponto, tá? É... Karinai e Liam, o que vocês foram percebendo conforme vagaram ali, tá? Que essas areias, essas dunas a qual vocês andam, tá? Elas vão alternando entre dunas e rochas. É algo muito confuso, sabe? Como se fosse o local se renderizando e também às vezes querendo se alterar para parecer diferente. Alguns diriam que é miragem. Vocês têm um conhecimento e o outro um olho muito bom. Você reconhece que é só praticamente o cenário arcano tentando confundir vocês, mas não é o suficiente. As rochas e também algumas areias, elas escondem alguns segredos, alguma coisa estranha ali. Algo que está confuso, que precisaria de prestar um pouco de atenção ou uma observação melhor. O que vocês fazem observando essas areias e pedras? Alô? Ah, oi? Ah, tô ouvindo. Cadê primeiro? Pode falar. Tá, pode repetir a última parte? Sim, sim. Então, tesouro, é o seguinte. ahn, as areias do local, as areias e rochas, eles ficam se alternando realmente entre um e outro, quase como se quisesse confundir as pessoas. Quem tá aqui e não conhece muito de magia é quase como miragem. Pra você, você sabe que é o local querendo te confundir. Essas rochas e essas areias, elas escondem coisas estranhas, alguma coisa como se tivesse alguma coisa para ver através dessas rochas e pedras, certo? Você e a Karinai, como tem um olho muito bom e outra com um conhecimento em arcana incrível, vocês podem tentar descobrir o que é que se esconde através dessas rochas e areias. Ou fazer algo a respeito. Cara, É, o que se esconde na areia? Cole, no momento a gente tá pisando em areia? Nesse momento agora que vocês pararam ali onde o Inácio afirmou ser a porta, tem mais rochas do que areia, tá? Ok, mas ainda tem areia, certo? Tem, tem. Cole, eu vou. Eu vou me abaixar. E eu vou colocar a mão dentro da areia. Uhum. Quando você coloca a... Como? E eu vou tentar sentir a vibração. Perfeito. Ó, quando você coloca sua mão dentro da areia, tá? Você tá com seu elmo fechado, seus olhos ali, seus olhos especiais observando através da sua armadura, tá? O que você consegue? Você consegue sentir o fluxo de energia vital, diversos fluxos de energia vital, como se vocês estivessem cercados por todo o campo onde você está pisando, pelo menos aonde você alcança de pressentir. Então, a sua estimativa está em todo lugar ao qual você está pisando, de vários fluxos de vida. Eu consegui determinar alguma fonte? Sim, você consegue. São diversas fontes, só que todas elas estão uma empilhada sobre a outra à volta de vocês. Bom, se a Mel tem outra percepção que eu não consegui. Uhum. Cara, a Karinai, ela. Eu imagino que ela estava flutuando até então, não andando de fato. Ela não anda, pô, andar é pra pobre. Ela para de flutuar e ela vai descendo até que os pés dela toquem o chão, seja areia ou pedra.
E Uhum. nesse momento, é como se Como se o áudio da Mel cortasse. Exatamente. E nesse momento, é como se ela visse um clarão silencioso e só um feixe de luz saindo da arma do Ignacio. O Sim. resultado foi o que eu descrevi ali, com 460 mil? 548 de dano Exato, num duas vezes ataque com tiro básico. duplo. Exato. Silencioso. 100, Sangramento. Poison. 100 vezes Sonolência. cada um desses Paralisia. status. Estuna. Da cegueira. Vai em linha reta. E também E, dá e, dano emocional. Deixa magoado. com certeza. E fora que sabe Deus a que distância isso rolou, porque ela ignora barreira mágica, armadura, todo tipo de IP. Ou seja, enquanto a Karinai tá aterrissando ali, o Liam tá checando, o Ignazio apontou e desferiu aquele clarão avassalador de luz. Que aquele clarão, ele até se choca com alguma coisa, tá? Só que depois que se choca com alguma coisa, é como se aquilo que ele se chocou não aguentasse a pressão e só fosse obliterado, sacou? E o fluxo de energia avançasse. Enquanto esse fluxo de energia avança com o Ignazio abrindo o que quer que seja. Agora você pode falar, Karinai? sim, vocês me ouviram até alguma parte, pelo menos? Aqui você aterrissou no chão, só. Ah, tá. Ok. Agora a última parte foi ok. Não, é que eu tinha falado que ela pisaria, tipo, os pés tocando no chão e ela passaria quase como um scanner, tipo, Uhum. ela deixando a energia dela fluir pelo espaço, por aquele local. Tipo quando você tá com uma pedrinha na água e ela vai espalhando as ondinhas assim. Perfeito. Aí que vem a questão. O Liam, o que ele percebeu, não é muito longe do que você percebe, só que você tem uma noção um pouco melhor. Afinal de contas, seu conhecimento em arcanismo é um pouquinho mais profundo. O que acontece? Existem vários fluxos de vida, vários fluxos de energia, diversos ali ao redor de vocês, só que é como se cada grão de areia fosse um fluxo de vida, Karinai. Como se cada grão de areia fosse um fluxo de vida que foi deformado a contragosto para se transformar e formar este grão de areia. Ou seja, tendo esse plena noção assim, sabe quando você percebe que vem meio que cair uma ficha. Ou um outro detalhe. Toda areia, ou grão, ou pedra ao qual vocês estão pisando, até onde a vista alcança, que vocês estão caminhando, são os próprios prisioneiros. Porra. Afinal de contas, por que você vai temer que ladrões, que o seu prisioneiro vai fugir, quando ele faz parte da prisão? Ela realmente fica surpresa com isso. Meio que olhando em volta, assim, rapidamente. Karinai, você também tem, lembra, afinal de contas, você tem uma cronocinese? Sim. Você consegue ver até o passado de alguns deles. Ou talvez uma memória muito ao longe. Que antes o primeiro projeto da Aliança Urano foi muito desumano. Foi antes de influenciar com magia, foi condenar os prisioneiros a serem emparedados para formar os muros para os outros prisioneiros. Era argamassa, corpos e pedra. Literalmente uma prisão feita de vidas. Pessoas. Algo macabro, algo
genial, algo assustador. Agora qual Talvez. diz... Ah, pode falar. Karina, realmente, vocês veem o semblante dela ficando muito abatido, triste. Realmente ela compadecida com aquelas vidas, com aquelas pessoas, tudo que elas já passaram. Um detalhe muito pertinente é que quando o Ignacio, quando tem essa noção, né? Ali, e o Ignacio rompeu com uma porta, destruiu a porta ali à frente. No mínimo ele pode ter salvo algumas pessoas dando o alívio da morte. Talvez. Lof, bom, foram todos pro inferno. O eleitorado do Ignacio só cresce. Depois que ele deu esse raio disparado à frente e abriu esta porta que se rompeu, abrindo um novo panorama, sacou, pra vocês, como se fosse um teleporte, porque essa porta abre para um ambiente completamente diferente, não é mais esse deserto, tá? É um grande corredor à frente de vocês. Sabe, um corredor de nave mesmo? À frente de vocês, mas este corredor de nave, Karenai, você sabe assim que a liga metálica que tá ali é a mesma matéria-prima, tá? E o que você consegue ter noção pelos seus olhos mágicos é que essa matéria-prima é como se os prisioneiros classe 3, 4 são a liga para aprisionar as pessoas realmente perigosas. Cara, ela estende a mão, ela toca, eles vão andando e ela vai tocando a parede, sabe? Deslizando os dedos. Uhum. Estão todos aqui. Prisioneiros. A prisão é os prisioneiros. Pelo menos alguns deles. Tudo aqui é feito deles. Quanto mais o tempo passa, mais eu me admiro com as atrocidades que a Ariana Souranos conseguiu fazer. Lugar. Essas pessoas merecem descanso. Esse lugar merece um fim. Ela fecha o punho, tipo, ela tava passando a mão pela parede, ela tira a mão e ela fecha o punho. Perfeito. Senhores, Liam, a sua armadura, cara, ela começa a fornecer, agora que vocês foram para um ambiente tecnológico, ela começa a fornecer várias assinaturas, tá? De vários scans. Primeiro ela te lista a quantidade de seres vivos nesta área. Essa quantidade de seres vivos, não aqueles que são a argamassa, digamos assim, tá? Seres vivos dentro de celas e outras coisas. Esses seres vivos você consegue notar que só nesse corredor e à frente tem pelo menos uns 2 a 3 mil prisioneiros ali. E todos eles estão recebendo um tratamento um pouco agressivo. Todos eles estão recebendo o neurosuplício 24 horas. Sabe, para que todos eles fiquem em estado catatônico, entendeu? Existe também... Pode falar. Não, Como? não ia falar nada. Ah, tá. Vamos. Todos eles estão tendo esse efeito e quase como se o neurosuplício que está instalado neles, eles está com um chip para que, caso tente remover, a pessoa só morre, entendeu? A Tartarus, tal qual o nome que ela ostenta,
É algo macabro e infernal mesmo. Lembrando que vocês estão no primeiro nível, existem mais 4 à frente. Enquanto vocês vagam pelos corredores, não parece ter algum tipo de proteção ou algo que tente impedir vocês, pois quem seria louco de entrar aqui? Acho que nem os guardas entram aqui. Não tem guarda, cara. Não tem. Vocês Exatamente, nem eles entram aqui. É tipo, você quer andar por esses corredores, a sensação de andar aqui é um desespero tão grande, vocês quase conseguem sentir como se fosse um aroma. É uma presença, um ar pesado, algo desagradável que afeta vocês aqui. Tanto que todos vocês vão fazer teste Will aqui para vocês não receberem só esses efeitos negativos desta aura podre que é este ambiente. Ignacio, pra tu ter uma noção, você tá achando isso aqui um local desagradável. Eu troco meu dado e eu passo. Perfeito. Ou seja, o Ignacio, pra tu teve aquele momento que tu quase mudou a expressão, certo? Quase mudou a expressão, mas tu se manteve firme ali. Tu não se deixou abalar, sacou? Brasil. Brasil? Cadê minha Will? Caridade, não vai escapar não, tá? Tu também vai rolar o teste Will aí, tá? Não vai sair pela tangente não, bruxa. Vou fazer, tô caçando aqui, peraí. Ah, sim. Eu tô vendo qual desses números de 7 dígitos é a minha Will. Eu passei É que eu acho que eu tenho uma skill Passou? aqui Beleza. que permite eu rerolar teste de will falhos. Eu só tenho que ver aqui qual que é o nome. Tu tem I Make My Death? Cold Blood é uma coisa muito boa. O Cold Blood é aquela coisa, né? O Linha tá ouvindo isso, mas é aquela coisa, né? Foda. Ok. Complicado. Ele manda. Complicado. Foda, né, irmão? Então. Pô, cara, né, tirou 60. Tá. Aquela coisa, tu não sabe quem que tá mais ok, assim. Talvez a Karina esteja tá com uma expressão de pobrezinhos. Mas assim, por dentro ela tá tão tranquila quanto o Linha. Exatamente. Se merece, né, cara? É a sincronia, né? Então ele passa uma certa calmaria pra ela ainda. Perfeito. Brasil, você repete o teste e passa? Ah, ok. A skill que eu tô falando no caso é indominável. Acho que isso não se aplica aqui, né? Indominável. Tu tá falando da skill de guerreiro? É skill 96. Deixa eu só ver. Indominável. Você pode repetir o teste de resistência com bônus mais 2 mental e física. Ah, não, ele entra aqui. Só que daí no caso teu bônus é mais 2, tá? Ele torna. Ele te dá uma vantagem no teste. Então, se tu tens 170 de will, é isso? 175, talvez? Aí tipo eu posso rerolar com 172. Não, tu pode rerolar podendo tirar até 180, até 200. Tu tem que ajustar o teu nível, sacou? Não é só mais 2.
Saquei. Eu quero que vocês tenham uma noção de como que nenhum jogador poderia acompanhar isso aqui, tá? Faz um teste aí, qual é o teu CD? Ah, então, passa 200 aí. Brasil, daí quanto rolar... Ah, já tá rolando aqui. Passou. E passei. Ou seja, por mais que seja horrível caminhar por aqui, é algo que talvez todas essas descobertas, essa presença, só reforce ainda mais que vocês estão lutando pelo lado certo. Ou no mínimo, dá mais vontade de querer derrotar o lado que vocês estão enfrentando. Senhores, conforme vocês vagam e andam, esses corredores, esse corredor parece infinito. Vocês caminham e andam a ponto de começar a ter uma sensação estranha, uma sensação de isso não acaba nunca, apesar de, graças aos olhos da Karinai e ao senso de direção do Liam, vocês sabem que vocês não estão caminhando em círculos ou sendo afetados por algum tipo de magia. É só longe mesmo. Lembrando que conforme vocês vão avançando, tá? Aquela sensação de talvez uma certa paranoia ou por mais que vocês tenham confiança plena em seus aliados, dá uma certa apreensão saber que do lado de fora a Sky Reaper, o resto a Black Excalibur, todas está lá fora e a Tartarus deve estar recebendo eles, seja lá com o que for, mas aquilo está rolando lá fora, algo que pode afetar a vida de vocês para sempre, apesar de vocês não ter qualquer tipo de noção do que pode acontecer. E talvez esse seja o maior problema, o não saber, só podendo confiar. Senhores, Karinai, você pode fazer o seu teste de focus. Mas eu rolo aqui 3D1000? Por favor. Passei muito bem, cara. Olha ali, 55. Porra, 55. Você gritou, caralho. Passei muito bem. Você sabe que não vai demorar pra vocês chegarem no limite desse local, tá? Agora, conforme vão vagando, você sentindo cada vez mais se aproximando do final, tá? À frente de vocês não é uma parede o final desse corredor. Ele é quase como uma grande quantidade de tubos que vocês começaram a observar há alguns momentos atrás. Vários tubos tanto no chão quanto na parede e no teto. Esses tubos são semelhantes à Vila da Chuva no Naruto. Quem tem noção, né, sabe que é uma quantidade de cano enorme. Sim. E todos esses canos convergindo, indo para uma direção. Aqui vocês estão chegando, tá? Então, Karinai, indo cada vez mais, você vê que a frente, o final é o grande emaranhado desses canos. E esse corredor começou a se expandir cada vez mais conforme vocês foram andando. Antes era um corredor normal, agora foi se expandindo. Tá parecendo que poderia caber aqui uma nave inteira nesses corredores aqui.
no final dessa parede, desses diversos canos, a certa distância vocês veem os canos se convergindo com pulsos de energia. Karenai, Lian e Ignacio podem sentir, observar e saberem disso. Esses pulsos de energias vagam por esses canos, certo? Como se fosse um pulso elétrico indo, e ele vai até na última parede. Quando ele avança esse pulso de energia até aquela parede no final, com aquele emaranhado de canos, aqueles diversos pulsos de energia, o que foi um para cada cano, se converge num único ponto que começa a tomar uma forma etérea. Esta forma etérea, ele começa a se formar, a se ramificar, formando um construto que ele não é constante, sacou? É quase como se ele ficasse alternando entre diversos monstros. Fica se alternando. Alguns monstros você até já deve ter visto ou reconhecido na sua longa história de batalhas, mas como não é um ambiente constante, não é uma forma constante, ele fica se ramificando, é complicado dizer esta forma, esse ser desforme. A única coisa que se mantém desse ser desforme é que ele parece ser agressivo a vocês, e depois dele ser agressivo a vocês, ele dá um último aviso. Karenai, você reconhece que ele falou porque línguas pra você é tranquilo. Sim. Agora, os outros só reconhecem isso porque é fácil de notar a agressividade na voz. Mas, Karenai, aquilo pronuncia... que a tradução mais certa é: mantenham-se nas suas celas. A Karina responde pra ele. A Karina não vai falar plá. Ela basicamente responde na língua comum, mas basicamente a fala dela é imbuída de magia para que aquela criatura entenda ela na língua dela. Não somos prisioneiros, não temos celas. Ninguém mais vai ter. A tradução do que você escuta poderia ser compreendido como: você é arrogante demais, bruxa manipuladora da energia cósmica. Você... A Kainai... Não, a Kainai começou a rir, ela coringou, fudeu. Eu vou discordar porque a Karina é arrogante, mas ela tem uma arrogância que não é de humilhar as pessoas. Ela é arrogante porque ela sabe que ela é boa e ela sabe que ela é capaz e quem que ela é. Certamente, se eu tivesse entendido, eu estaria do lado do monstro nesse discurso, tá? Até ela tá. Não, o Ignacio, o Rogers e o Leo só vê a Karnai rindo. Eu não consigo não achar que ela estaria rindo. Ela dando uma coringada. E aquele... Mano, que papo eles estão trocando aí? Ela dá realmente uma risada, ela para de rir. De fato, eu sou arrogante. Mas não sem razão e propósito. Você não parece um ser irracional. Então, presumo que tenha sabedoria suficiente para fazer as escolhas certas nesse momento. As escolhas certas.
Claro, se você tiver o livre-arbítrio de escolher. Você sabe que o seu intelecto Pô, inferior a eu 12 falhei. Eu tirei um crítico negativo. O Ignazio, ele chega assim, ele dá 2 tapinhas nas costas da Karinai. Como se estivesse pedindo licença. E ele para assim, ele sabe. Eu não gosto muito da sua língua. Então, como diria um colega meu, um apreciador de bebidas, eu vou pronunciar lentamente para sua língua de lesma entender. Fuck off. English, motherfucker! Mano, desculpa, quebrou agora. Quebrou agora total, maluco. Naquele momento, fuck off. Karinai. Só pra constar, aquele speak English motherfucker foi a Karinai ou foi você falando? Não, isso claramente foi o Ignazio. Foi o Ignacio, Puto, o Ignacio porque falou ele os dois. tava calmamente ouvindo a situação. Mas aí ele ficou ouvindo o cara falando no idioma dele, assim, ele já não tem muito apreço. Meu Deus, Howard fazendo escola. Ah, Karinai. Por que você quer a prima dele? Que? Não, depois que tu fala isso, aquela entidade até. Alacanta, né? O quê? Como se atreve a falar assim de mim? Está me comparando a um ser da sua laia? Eu sou Rio de Janeiro. Você está me comparando a um carioca? Vocês são seres de intelecto inferior a 12. Não podem nem cruzar as palavras comigo. Ah, vai se fuder. Pô, esse cara, se não me falha a memória, ele é um Forerunner, não é? Não, esse ser na frente de vocês não. É só um ser disforme. Ele não é um Forerunner. Não, mas ele tá falando o idioma deles, né? Ah, sim, sim. Então, tecnicamente, ele pode ser considerado uma divindade, não é? Ai, droga. Não. Tecnicamente sim. Ok. Pô, tu lembra daquele dano? Lembro. Coloca mais 2 zeros. Ou seria 3? Não, acho que é 2. É 2. 2 zeros. Fica. Quando você- Muito bem. Ele mandou a foda-se e deu um tiro de luz. Não, esse foi o Brasil elemento dialogou com neutro. ser, cara. Esse é o valor do dano. Porque Seguinte, não bastando ele ser coisa, ele ainda decide. exato. Quando você dá um tiro. Quando você dá um tiro. O ser até fala, ele pode fazer o quê? Então o tiro. O Rogers Khal Drogo mandou essa, usou a cara do Jason Momoa, então veio o tiro, sacou? O tiro, ele acerta em cheio a criatura, afinal de contas não tem esquiva aqui, tá? Afinal de contas ele é um ser muito grande. Mas ó, Karinai, você tem noção que só parte do tiro acertou em cheio a criatura, mas acertou, Sim. Sim. parte foi efetiva. Mas ele calou a boca, o objetivo foi concluído. Não, sim, assim, você, o seu objetivo Pro concluiu Ignazio, completamente. ele ganhou. O fuck off me quebrou total.
O tiro acerta em cheio, só que parte da energia residual, ela é refletida, certo? Ela é refletida como automaticamente para os seus outros aliados, tá? Uhum. Seus outros aliados vão receber metade do dano que você aplicou, com um ataque vindo na direção deles. Qual é a ação de vocês, aliados do Ignazio Fuck Off? Eu Não, você posso. já tirou, cara. Não, eu ia perguntar se eu podia reagir aos fragmentos do tiro, já que eu tenho o Hazabu Style evoluído. Você pode reagir aos fragmentos que foi em você, Ah, ok. sacou? Tu pode tentar um teste de agilidade pra esquivar. Entendeu? Cole, eu atiro. Com o que você atira? Cara, eu não tenho mais a arma inicial, né? Droga. Ele fazia questão de usar o demônio da arma inicial. Ah, cara, eu taco o grão de areia, sacanagem. Não, vai se fuder, vai se fuder. Neste momento, o Leon usou Ramires, Exuber. Ah, cara, eu atiro com o revólver. E, cara, mano, eu tava fazendo os cálculos aqui, por isso que eu tava meio away, então... eu vou usar umas skillzinhas, dá um total de 85.302.000. Cara, eu não vou ficar rolando sempre, tá? Não, Eu vou deixar se preocupa. o... Não se preocupa, não se preocupa. Assim, ó, Karinai, Liam, Levi, vocês não precisam rolar dados. Eu tiro esse dever de vocês. Sacou? Uma questão é que acontece, Liam. Quando você atira com o seu projeto, é um projeto de energia, certo? Ou é uma bala cinética? Só me informa. É aquela arma, aquela munição que atravessa a armadura. Ah, Armor Piercing. Isso, Aquela- é. Perfeito, perfeito. E tu usou o Ricochet Shot nisso? Tá nisso também ou só o tiro? Só tranquilo aí? Era tiro tranquilo. Então, o seu tiro tranquilo, ou seja, aquela reflexão executada pela criatura, os tirozinhos em vocês, você consegue varrer, ou seja, o tiro que ele defletiu contra vocês, você empurra de volta pra ele. Virou um ping-pong, sacou? O Ignazio jogou e jogou de volta, você daí tu cortou? Foi um vôlei foda? É. E com o seu tiro você acerta diretamente com os seus olhos o núcleo da criatura, um deles, em cheio, ou seja, tu empurra de novo, como eu falei, né? O dano do Ignazio volta pra ele novamente, junto com o seu. É. Após esses tiros, o resto do que defletiu em você, o Karinai, isso, o tiro que foi em você e o tiro que foi em você, Brasil. Eu acho que eu não me fiz também, acho que não deixei claro, mas quando ele defletiu o tiro, ele defletiu em múltiplos feixes, entendeu? Daquela mesma energia. Primeiro o Brasil ou primeiro eu? Ou o Por Liam já me favor, protegeu? Então. Não. O Liam já... É aquele negócio, o Leon já resolveu o problema dos disparos, mas se vocês quiserem dar uma forcinha. É porque a Karinai, primeiro ela quer entender a criatura. A primeira coisa que ela quer saber, a energia que flui pra alimentar aquela criatura vem dos prisioneiros? Você vai ter essa noção aqui. Essa noção é milésimo de segundo antes do, digamos que, o núcleo ser atingido. Porque, pelo que eu vi, não vai ser necessário que os outros ajam, porque só a ação do Liam vai poder repelir cada um dos tiros. Repelir não, né? Contra-atacar. Você tem a noção de que realmente essa criatura ela meio que se alimentava do que eram os presos, certo? Se alimentava
da dor deles, do enfraquecimento deles. E quando finalmente o tiro do Liam, ou os múltiplos tiros, acertam o seu núcleo, e é incrível, o Liam vai dar, tipo, cada tiro que ele dá quase que protegendo cada um de vocês, eles nunca acertam um ponto diferente, é sempre o mesmo núcleo, sacou? Como se o olho do filho da mãe tivesse marcado um alvo só. Olha, aonde é que tá exatamente posicionado os núcleos do bicho mesmo? Como ele tem uma forma disforme, assim, uma forma disforme incrível, mas seria na região onde seria o olho. Tipo, como se fosse um olho no meio da testa, assim. Eu tô acertando exatamente isso. Então, é como se fosse disparada 6 flechas e todas as flechas atingissem uma atingisse a outra, sacou? Uhum. Então, Karenai, você sente que a criatura que se alimentava do sofrimento de outros presos, que provavelmente algumas são criminosas mesmo, outros monstros, ou outros simplesmente desafiaram a autoridade da Aliança Uranus, coisa que vocês fazem a torto e a direito. Todos esses sofrimentos fortalecessem esse ser que agora, com uma ação, diga-se de passagem, o fuck off, fosse cessada. Porque no momento ele recebe o tiro atingindo o núcleo, extinguindo por completo o núcleo. Sabe, é tão rápido que demora alguns segundos pro ser se tocar que ele... notar que morreu. Notar que ele vai deixar de existir. O que você Ótimo. fala a ele, Karenai? Cara, ela nem chega a falar nada pra ele, assim, pelo menos, deixa eu ver. Ela voa até ele, até o núcleo. Ele é grande ou pequeno? Tipo, pra Ele mão é dela. bem... o núcleo seria tal agora que ele tá sendo possível melhor de ver. Ainda melhor depois que foi atingido, tá? Ele, como eu falei, ele é um ser disforme, grande, só que conforme se aproxima, como você se caminha até ele, ele fosse diminuindo de tamanho, quase que como é que eu posso, a expressão é, se rendendo e se reduzindo à forma mais insignificante perante você. Ele fosse diminuindo. Eu imagino ela se aproximando como se ela. Não é exatamente assim, mas como se ela crescesse e ele diminuísse. Exato. Até que ele caiba, tipo, digamos, na palma da mão dela ali, que ela se possa segurar. Exatamente. Ele, como qualquer inimigo da facção Sky Reaper, agora você está com o seu inimigo na palma da sua mão, literalmente. Entendeu? Porque eu posso ser arrogante? Não é só por mim. Você é um monstro. Não. O monstro aqui é você. E ela dá uma apertada naquele núcleo, infundindo a magia dela. Só que o que ela quer é que, enquanto ela vai infundindo, ela meio que faz uma oração. Uma oração a todas as almas que serviram de bateria para aquele núcleo. Uhum. E ela faz uma oração e ela termina. Econ iai espiritai, que nos aio caminho. Basicamente pedindo que o caminho para espiritai seja aberto. Então ela Então ela passa para outra mão e ela chama o Leve. Nesse momento, o Digivice do Ignazio brilha. Começa a Não, se o Leve materializar não, em o Leve forma não, de giro. não.
Perdão. Eu chamo Ignacio. Ah, tá. É como se ela estende a orbe, aquele núcleo, pro Ignacio. Por que não? Ela não salvou todas as almas, porque tem almas ali que merecem. Mas as almas que merecem pra espiritar, ela guiou. As que merecem Agora o pro, resto. as que merecem pro inferno, ela tá entregando a orbe, o núcleo pro Ignacio. Não. O Ignacio, ele olha assim. Ele olha pro núcleo, ele olha pra ela. Tá bom. Ele pega o núcleo com a mão e ele só termina de destruir o núcleo. Tipo, vocês já vão pro inferno mesmo, cara? E assim a porta pro segundo nível, ou nível 4, digamos assim, ele tava no 5, foi pro 4, se abre com vocês executando um ser de vida infinita. Uma entidade aqui, eu usei essa entidade como chefão uma vez, tá? Foi. O mundo dá voltas, né? Um dia você é chefão da temporada, outros você tá morrendo aqui de boa na lagoa. Um dia você é um boss aí, vilão na temporada. No outro chega ali o agiota e manda tu vazar. Senhores, agora eu tenho que sair. Eu vou ver se eu consigo retornar antes das 11, senhores. Mas retornamos aqui, senhores. Só pra constatar, se eu não voltar a narrar hoje, pode ter certeza que todas as vezes que eu for narrar aqui na próxima semana é Rogalax, tá? Até acabar essa merda. Ok. Olha, pelo menos Beleza, eu salvei algumas almas. E O resto? condenou outras, né? Padrão. O resto é do Ignacio, é padrão. As outras é Eu vou- padrão. Aquele negócio, o Ignacio, ele POP. é o mais rico. Ele só não demonstra. As almas que mereciam ser salvas tiveram um caminho mostrado Não, a até gente espiritar já saiu a pela cena caridade. pós-créditos, né? Tá lá o Howard. Você aceita a absolvição de Deus? Esquecer seus pecados? Eu não aceito. Ok. Ignacio, you can go. You can go now. Muito bem, senhores. Eu já volto aí. Valeu.